E aí, meu povo, bora lá, gente, para mais uma aula dentro do reino plantar. E olha para cá, briófitas, vamos recapitular comigo. Primeiro grupo de plantas na escala evolutiva, nós já estudamos plantas avasculares, sem vasos condutores. Segundo grupo de plantas que nós estudamos, as pteridófitas, assiste lá a aula. Primeiras plantas a possuírem vasos, são as primeiras plantas vasculares. Terceiro grupo de plantas a gente vai estudar exatamente agora. Olha só para cá, as gimnospermas, que é o tema da nossa aula de hoje. Gimnospermas significa o que esse termo, gente? Gimnos significa nua, esperma significa semente. Plantas que possuem sementes nuas. Vamos entender daqui a pouquinho no decorrer da aula. Então, pessoal, se inscreve aí no canal, faz um comentário e também curte a aula no finalzinho. Beleza? Então vamos conhecer aqui essas plantas. Primeira coisa, gente, gimnosperma é um termo coletivo. É um termo, gente, que envolve um grupo de plantas na qual compreende 4 filos. Então vamos conhecer esses 4 filos agora. Olha para cá. Filo coniferófita corresponde ao filo das coníferas. Está aqui destacado para vocês, me antecipei aqui. Por que eu destaquei? Porque é o principal filo. São as principais gimnospermas, as coníferas. Perfeito? Quem são, então, as coníferas? Olha para cá, são os pinheiros. Todo mundo já conhece os pinheiros. Dá uma olhada aí na ilustração. Os ciprestes, também essas plantas que vocês estão vendo aí. As sequoias correspondem a umas gimnospermas, árvores gigantescas, uma das maiores espécies do mundo, certo? Maiores árvores do mundo. A araucária, que na verdade é um tipo de pinheiro. A araucária, gente, eu fiz questão de colocar aqui porque ela é presente no Brasil. É um tipo de pinheiro do Brasil, é o famoso pinheiro do Paraná. Observa também aí, para quem não conhece. É muito citado nas provas, a araucária angustifolia, que é a espécie muito predominante no sul do país. Certo, gente? É um tipo de pinheiro nosso. Então, atenção, as coníferas, sem dúvida alguma, merecem mais atenção dentro desse assunto, das gimnospermas. Não esquece isso. Vamos lá para o segundo grupo, as menos conhecidas. Filo cicadófita, o filo das cicadófitas, pessoal. Quem são os principais representantes? As chamadas cicas. Dá uma olhada nas cicas aí, vocês já devem ter visto em jardins aí de condomínios, de praças, de hotéis, enfim. Então as cicas não é tão raras de se ver. Filo guinetófita. O filo guinetófita, nem todo mundo conhece realmente as espécies desse filo. São as guinetófitas, como por exemplo, espécies do gênero Guinetum e também do gênero Ephedra, mais comuns no Brasil. Dá uma olhada aí, Guinetum e Ephedra. Perfeito, pessoal? Vamos para o quarto filo, o filo das ginkgófitas, certo? As ginkgófitas têm um representante que muita gente conhece, chamado ginkgo biloba, que muitas pessoas confundem achando que ginkgo biloba é uma planta pequenininha. Não, corresponde a uma árvore grande de 20 metros, 30 metros, mais ou menos aí. Na verdade, gente, as gimnospermas não são plantas arbustivas, não são plantas herbáceas, aquelas plantas menorzinhas. Estamos falando de plantas arbóreas, estamos falando de árvores de 20, 30 metros. Só o exemplo da sequoia já é suficiente aqui. Maiores árvores do planeta, está entre as maiores. Então, presta bem atenção, pessoal, já dentro das características gerais. São plantas arbóreas, como acabei de falar, plantas que substituíram lá muitos anos atrás as florestas de samambaias gigantes, que a gente falou lá nas aulas de pteridófitas, elas foram substituídas por florestas de gimnospermas, certo? Lá no final do período carbonífero até o final do período cretáceo. Esses detalhes aqui, gente, dificilmente caem em prova, certo? Então não se preocupa tanto em memorizar esses períodos. Você precisa saber que se formou florestas, e essas florestas vieram depois das florestas das samambaias gigantes, certo? Elas substituíram as florestas das samambaias gigantes. Onde é que a gente encontra hoje gimnosperma, pessoal?
nós encontramos normalmente, a grande maioria, em regiões de clima mais temperado, mais frio, certo? Mas eu coloquei uma observação aqui embaixo, olha para cá. Existem sim espécies que podem estar presentes em regiões tropicais, como as do grupo das guinetófitas, certo? Elas podem estar na região entre os trópicos, por exemplo, as guinetófitas no Brasil mesmo. E também existem até espécies desérticas, perfeito? Tem até essa espécie aí de guinetófita que presente no deserto aí, lá na região da Ásia, da África, é muito comum encontrá-la. Beleza, pessoal? Então bora avançar para cá. Mais uma característica geral: surgimento da semente. Pessoal, a semente ela surge pela primeira vez na escala evolutiva nas gimnospermas. Gente, quando eu falar surge pela primeira vez, isso é extremamente importante, porque isso mudou a adaptação ao ambiente terrestre. Sem dúvida alguma, a semente foi uma estrutura que protegeu o embrião no ambiente terrestre e facilitou a dispersão desse ambiente, desse embrião no meio, certo? Então, a semente, ela é nua aí, como eu falei no início da aula, nas gimnospermas. Por quê? As gimnospermas possuem semente nua porque não há presença de fruto. A gente sabe que várias árvores hoje, as sementes estão dentro dos frutos, protegidas pelo fruto, mas aí são espécies de angiospermas. A gente ainda não chegou nelas, perfeito? Então, por que semente nua? Porque a semente está em estruturas reprodutivas que a gente vai ver que não possuem frutos. É só isso. Elas estão ali sem estarem protegidas pelo fruto, perfeito? Então, o surgimento da semente surge e corresponde a uma novidade evolutiva, uma característica que até então não existia, certo? Mais um ponto: independência, isso é extremamente importante. Independência da água para a reprodução, no caso para a fecundação. Gameta masculino com gameta feminino aqui, lá nas briófitas, atenção, e lá nas pteridófitas havia dependência de água. Repetindo, gente, olha para cá. Nas briófitas e nas pteridófitas, para haver a fecundação, união lá dos dois gametas, masculino e femininos, havia dependência de água. Os anterozoides só chegavam lá na osfera, no gameta feminino, se houvesse a presença de água. Aqui ocorre uma total independência da água, certo? Por que ocorre a independência da água? Porque o gameta masculino ele consegue chegar ao gameta feminino sem precisar da água, através, neste caso aqui, de uma estrutura que nós vamos chamar de grão de pólen. Perfeito? Então surge o grão de pólen como um elemento que facilitou a adaptação no ambiente terrestre, certo? Promovendo o quê? Uma independência da água. Ok? Bora para cá, gente. Quais são as fases reprodutivas que a gente tem? Gametófita, a fase de gametófito, e a fase esporófita, que é a fase do esporófito. A fase de gametófito, gente, o gametófito ele vai se apresentar bastante o quê? Reduzido, assim como foi nas pteridófitas. A fase de esporófito, ela aqui vai ser uma fase desenvolvida, semelhante lá às pteridófitas. Então, quando você, atenção, quando você está enxergando um pinheiro, uma araucária, aquela árvore de 20, 30 metros, ei, eu estou enxergando o quê? Eu estou enxergando o esporófito, certo? Eu estou enxergando a fase desenvolvida, o esporófito. E no decorrer do período reprodutivo, vai surgir mais na frente o gametófito. Muita atenção com tudo isso aqui. Depois eu vou fazer uma aula só diferenciando esses pontos aí reprodutivos, envolvendo os quatro grupos de plantas do reino Plantae. Estruturas reprodutivas, vem para cá. Atenção! Existe a estrutura masculina e feminina, como em todas as outras plantas. A estrutura masculina, ela aqui vai ser chamada de microestróbilo ou estróbilo masculino. Então a palavra estróbilo vai ser a estrutura onde vai apresentar ali elementos reprodutivos que vão fazer parte do ciclo dessa espécie, certo?
de uma determinada espécie de gimnosperma. Já a estrutura feminina, ela é chamada de megaestróbilo ou estróbilo feminino. Então, quando falar estróbilo feminino ou megaestróbilo, é a estrutura feminina, certo? Não esquece, micro é do homem, beleza? Mas a gente vai reforçar isso a partir do próximo vídeo, onde a gente vai ver agora o ciclo reprodutivo. Dá o print e vamos embora, gente. Bora lá, gente, então, dando continuidade, reprodução das gimnospermas. Pessoal, não se assusta com isso aqui, certo? A gente vai entender, respira aí, toma uma água, vamos entender etapa por etapa. Estamos no mesmo barco, fica tranquilo. Então, olha só. Primeira coisa, pessoal, o exemplo que nós utilizamos aqui corresponde ao ciclo de espécies de pinheiros pertencentes ao gênero Pinus, gênero que ocorre lá no hemisfério norte, como também no hemisfério sul, do sul do país, aqui mesmo do Brasil. Beleza? Então dá uma olhada aí no pinheiro, na tela de vocês. Os pinheiros do gênero Pinus, eles vão ser monóicos, pessoal. Eles vão apresentar num só indivíduo, numa só árvore, estrutura reprodutiva masculina e estrutura reprodutiva feminina, certo? Lembrar que outras espécies de gimnospermas podem sim ser dioicas, possuir sexos separados, masculino numa planta, numa árvore, e estruturas reprodutivas femininas em outra árvore, sem problema nenhum, beleza? Mas no caso aqui é monóico, certo? E aí, gente, o que vocês estão vendo aí, o pinheiro, a árvore, ela corresponde ao esporófito diploide, à fase esporófita, certo? E é importante a gente conhecer quais são as estruturas masculina e feminina. Começando pela masculina, na mesma árvore nós temos a parte masculina, que nós chamamos de microestróbilo ou estróbilo masculino, que é diploide. Está aqui para vocês. E nesta mesma árvore existe a parte feminina chamada de megaestróbilo ou estróbilo feminino, também diploide. Atenção nas diferenças. Os estróbilos femininos ou megaestróbilos, eles são maiores. Olha o desenho aqui. São maiores. São chamados, inclusive, de quê, gente? De pinhas. Quando se falar em pinha, a pinha do pinheiro, a pinha remete ao estróbilo feminino e não ao estróbilo masculino. O estróbilo masculino, ele é micro, ele é pequeno, tem de 2 a 3 centímetros. Já o feminino chega a 20 centímetros de comprimento. E é mais utilizado para decorações, inclusive até natalinas, o pessoal usa. Perfeito? Então olha para cá, vamos entender o ciclo primeiro partindo do masculino. Pessoal, o estróbilo masculino, ele consiste num conjunto de folhas especiais, folhas maduras, reprodutivamente falando, certo? Chamadas de microesporófilos. Olha aqui, ó. Esse é o microesporófilo. O conjunto dessas folhas, desses microesporófilos, forma o microestróbilo, o estróbilo masculino. E o que é que tem dentro desse microesporófilo? Em cada um deles existem essa estrutura aqui, olha só, arredondada, chamada de microesporângio. O microesporângio e o microesporófilo, ambos são o que, gente? Diploides, porque fazem parte do esporófito diploide. Perfeito? Entendido isso? Atenção, dentro do microesporângio tá cheio de quê? Cada pontinho desse, cheio de células que nós chamamos de microesporócitos, que também são células diploides. Olha ela aqui, azul, certo? E aí esses microesporófitos também são chamados de células-mãe do grão de pólen. No período lá da primavera, mais ou menos, período reprodutivo, esses microesporófitos, cada um deles sofre meiose. Então, um microesporócito diploide gera na meiose 4 células haploides, pessoal, chamadas de micrósporos. E aí, cada micrósporo, olha só, cada micrósporo desse vai sofrer 2 mitoses, vão se dividir 2 vezes, formando cada um deles 4 células haploides, certo? Então,
um micrósporo, atenção, um micrósporo, esse aqui, vai formar duas células haploides chamadas células protaliais, uma célula haploide chamada célula generativa e uma outra célula aqui embaixo, maiorzinha, chamada célula do tubo, também haploide. O conjunto dessas quatro células, duas protaliais, uma célula generativa e uma célula do tubo, esse conjunto envolvido por uma parede e por duas expansões dessas paredes laterais, que nós chamamos de asa, esse conjunto nós chamamos de grão de pólen. Então esses grãos de pólen estão cheios aqui dentro do microestróbilo, do estróbilo masculino. E esse, atenção agora, gente, e esse grão de pólen, ele corresponde, muita atenção nisso, ao microgametófito imaturo. Vou colocar na tela aí. O grão de pólen nada mais é do que o microgametófito imaturo. Vocês vão entender por que a palavra imaturo daqui a pouquinho, beleza? Então está formado o grão de pólen, certo? Está cheio de grão de pólen lá no estróbilo masculino. Está lá no pinheiro. Imagina a cena lá, a situação. Pessoal, partindo para a parte feminina, o megaestróbilo, o estróbilo feminino, olha lá aqui, certo? A pinha conhecida, ela possui um conjunto de folhas especiais, folhas maduras, justamente chamadas de megaesporófilos, que são folhas, olha só, gente, diploides. Então, essas folhas, olha só, o megaesporófilo está aqui, com várias estruturas aqui que a gente vai estudar. Esses megaesporófilos diploides, o conjunto deles forma o megaestróbilo ou estróbilo feminino. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Esse megaesporófilo, ele possui aqui, ó, dando continuidade, toda uma camada de células chamadas de integumento. Olha para cá, olha o integumento, que também é diploide. Esse integumento, atenção, ele envolve todo esse espaço aqui de dentro chamado megaesporângio. Enquanto no masculino foi microesporângio, aqui é chamado de megaesporângio. Ei, esse megaesporângio, ele é o que, gente? Diploide, continua sendo diploide, certo? Ele está envolvido pelo integumento. Não esquece do integumento, é importante. E aí, o que é que vai acontecer? Dentro desse megaesporângio, olha o que é que tem aqui, uma só célula. Não é como na masculina, que está cheio, certo? Somente uma célula, chamada de megaesporófito, que é uma célula diploide. É também chamada de célula-mãe, certo? Observem que aqui, olha só, gente, aqui tem uma abertura, ok? Essa abertura é chamada de micrópila. Essa abertura é chamada de micrópila, tem uma função importante no processo, daqui a pouco eu explico. Pessoal, presta bem atenção. Quando o grão de pólen ele é liberado do estróbilo masculino, pela ação do vento ele vem e chega aqui na micrópila. Aqui na micrópila vai se encher de grão de pólen, perfeito? O vento transporta normalmente esse grão de pólen que foi liberado aqui do estróbilo masculino. Então, quando você tem a transferência do grão de pólen da parte masculina chegando na parte feminina, nós chamamos esse fenômeno de polinização. A polinização ela pode ser pelo vento, chamada de anemofilia, está aí na tela, e pode também ocorrer a partir de insetos, no caso chamado de entomofilia. Também está o lembrete aí para vocês, beleza? Então esse grão de pólen chegou aqui, gente. Ao chegar aqui, vai ocorrer um estímulo após um mês para que ocorra a meiose. A meiose com quem? Com o megaesporócito, que é essa célula diploide aqui, a única célula diploide que está aqui, a única célula mãe, certo? Lembrar que o megaesporângio ele tem uma camada de células nutritivas aqui, ó, que eu não falei, chamada de nucelo, também diploide. Beleza, gente? Então vamos lá comigo. Chegou os grãos de pólen aqui na micrópila.
Ei, gente, um mês depois, mais ou menos, ocorre a meiose desse esporócito aqui, desse megaesporócito. Então ele deixa de ser diploide, forma 4 células, ó, gera 4 células haploides. Ei, mas forma 4 células haploides, onde 3 dessas células haploides, próximo da micrópula aqui, sofrem, olha para cá, degeneração. Então essas células vão desaparecer, certo? Estou desaparecendo com elas aqui. Sobrou somente quem? Uma célula haploide, chamada de megásporo. É o chamado megásporo funcional, ou megaesporo funcional. E aí, pessoal, o que é que acontece? Esse megásporo haploide, ele aqui não vai ficar sem fazer nada aqui dentro do megaesporângio. Ele começa, gente, a se multiplicar. Ele começa a se dividir por mitose. Se divide formando, olha só, tudo isso de azul que vocês estão vendo. Milhões de células aqui, todas haploides, certo? E além disso, vai ocorrer a formação de células diferenciadas chamadas de arquegônio, que dentro deles vão estar aqui, ó, as chamadas oosferas, que na verdade são haploides, e as oosferas correspondem ao gameta feminino. Atenção nesse momento, a oosfera está dentro dos arquegônios. A oosfera está aí na tela como lembrete. Se eu estou colocando na tela é porque é importante, gente. Estuda isso. A oosfera é o gameta feminino. Beleza? Está dentro do arquegônio. E aí, pessoal, o que é que acontece? Esse conjunto de células formadas aqui pela multiplicação do megásporo, nós chamamos de megagametófito. Então, atenção, o megásporo, ele se multiplica formando um megagametófito cheio de células haploides, forma também o arquegônio, se diferencia em arquegônio, que também são haploides, e dentro desses arquegônios tem-se as oosferas que são haploides. Muito cuidado no que eu vou dizer agora. Nesse momento aqui, você tem o megagametófito, tecido haploide, oosfera e arquegônio, todos haploides, juntamente com o tecido do integumento, que é diploide, junto com o megaesporófilo, que é diploide, todo esse tecido diploide, junto com esses tecidos haploides que eu citei, nós temos o óvulo. Então também está na tela para você aí, ó. O óvulo, ele é constituído, ele é composto de megagametófito haploide, arquegônio haploide e oosfera haploide. Além desses haploides, todo o tecido diploide que está aqui presente, no integumento e no megaesporófilo. Beleza? Esse conjunto forma o óvulo maduro, pessoal. Certo? Na espécie humana, o óvulo corresponde ao gameta, certo? Na espécie humana, o gameta feminino. Aqui não, o gameta feminino vai ser justamente a oosfera. Perfeito? Acompanha comigo agora. O que foi que eu disse a vocês? Os grãos de pólen chegaram aqui, né, por ação do vento. Quando o grão de pólen chega, ele vai começar a sofrer algumas mudanças. O que é que vai acontecer? As duas células, atenção agora, protaliais, permanecem aqui dentro do grão de pólen sem nenhum problema, mas atenção, essa célula generativa, já está dizendo generativa, ela vai gerar, ela vai se dividir em duas novas células por mitose, chamadas de, olha as duas vermelhas aqui, célula estéril, essa daqui, e essa célula aqui, chamada de célula espermatogênica. Atenção, pessoal, essas células aqui, célula estéril e célula espermatogênica, vão estar circundadas aqui, olha só, por um aumento de volume justamente da célula do tubo. Essa célula do tubo, ela vai sofrer um prolongamento formando o tubo polínico. Esse tubo polínico, gente, ele vai se projetando em direção à região aqui onde estão os arquegônios com a oosfera, certo? A região do megagametófito, certo, gente? E aí, pessoal, vem comigo. Muita atenção na próxima etapa. Essa célula espermatogênica, ela vai ser de fundamental importância. Partindo sequencialmente para a próxima etapa, o que é que vai acontecer? As duas células protaliais, meses depois, permanecem aqui,
Essa célula estéreo também permanece junto com elas, mas atenção, essa célula espermatogênica aqui, que está próximo da célula do tubo, ela se divide por mitose, gerando duas novas células. Eita, olha elas aqui, ó, essas duas novas células. Essas duas novas células se deslocam aqui pelo tubo polínico, certo? Essas duas novas células geradas pela célula espermatogênica são chamadas de células espermáticas. Ei, as células espermáticas, estou jogando na tela para você aí, são os gametas masculinos, certo? Esquece essa história de que grão de pólen é gameta masculino, de jeito nenhum. O grão de pólen transporta os gametas masculinos, que vão ser aqui as células espermáticas. Essas células espermáticas, vem comigo, quando elas são formadas, aí, nesse momento, o microgametófito, que é o grão de pólen, ele deixa de ser imaturo e aqui ele passa a ser o quê? Maduro nesse momento. Então, estou colocando na tela para vocês aí, em que momento o microgametófito, no caso o grão de pólen, se torna maduro, no momento em que se tem duas células protaliais, a célula estéreo e as duas células espermáticas. Enquanto não tiver as duas células espermáticas, não se considera grão de pólen maduro. Beleza? Então esses grãos de pólen, gente, vão se direcionar aqui junto com o tubo polínico até a região aqui dos arquegônios, do gametófito, do megagametófito. Esse tubo polínico chega aqui e simplesmente digere o nucelo, que é justamente essa camada aqui de nutrientes que a gente viu. Esse nucelo ele é digerido aqui e uma dessas células espermáticas se degeneram e a outra vem e fecunda a osfera, certo? Ao fecundar a osfera, você tem nessa fecundação a célula ovo ou zigoto se formando. O zigoto ele vai se formar aqui na fecundação, certo? Lembrar, gente, a vocês também que, também está na tela aí para vocês, essas células espermáticas, as duas podem, cada uma, fecundar uma osfera, havendo duas fecundações aqui ao mesmo tempo. Processo chamado de poliembrionia. Gera-se dois embriões aí, dois zigotos, que vão formar dois embriões, mas apenas um embrião vinga, apenas um embrião se desenvolve e o outro se degenera, certo? Então, esse embrião que vai se desenvolver, olha para cá, ó, a seta aqui puxando para cá, olha ele aqui, ele vai estar, esse embrião, se desenvolvendo aqui, dentro de toda essa parte azul aqui, que corresponde justamente a quem? Ao megagametófito. Então, você tem um embrião mergulhado no megagametófito. Atenção, esse embrião aqui, ele surgiu da fecundação da célula espermática, que é haploide, com a osfera, que também é haploide aqui. N com N, haploide com haploide, forma o zigoto, que é diploide, certo? E aí, esse zigoto diploide dá origem ao embrião. Esse embrião é o esporófito iniciando aí, gente. Já o esporófito diploide, certo? Esse embrião, ele vai estar, repito, mergulhado nesse gametófito haploide. E o que é que acontece? Aqui dentro do óvulo, porque tudo isso está acontecendo no óvulo aqui, maduro, começa a haver umas modificações e esse integumento, olha para cá, esse tecido diploide aqui, começa a formar uma camada abaixo dele. Olha essa camada aqui que eu estou passando de preto aqui, ó. Essa camada, ela endurece e forma a casca da semente. Essa casca, ela sendo o quê? Diploide. Então a semente, atenção, está na tela para vocês também. A semente corresponde ao quê, gente? Corresponde a o esporófito aqui, ao embrião, que é o esporófito inicial, diploide, mergulhado no megagametófito haploide, juntamente com a casca que é diploide, certo? Esse conjunto aqui da casca que veio do integumento, todos diploide, junto com o megagametófito haploide e o embrião, todo esse conjunto nós chamamos de semente.
Essa semente aqui, com o passar do tempo, ela vai ser liberada. Essas sementes vão estar aqui, cheias no megaestróbilo. Tudo isso está acontecendo aqui, gente, na pinha, certo? Quando elas são liberadas no ambiente, cai no solo, ocorre a germinação, e aí ela vai dar origem a um esporófito jovem. Já o que? Diploide, certo? Lembrar que é diploide porque houve a fecundação. Diaploide, célula espermática, com osfera haploide. Beleza? Esse esporófito jovem, por sua vez, vai se desenvolver formando novos estróbilos masculinos e femininos. E aí retoma-se todo o ciclo. Perfeito, pessoal? Deu para entender? Gente, fortalece aí o estudo desse ciclo, certo? E observa bem o que foi colocado na tela aí, essas observações que estão extremamente importantes, cobrado muito em prova. E próxima aula a gente vai ver angiospermas, beleza? Abraço a todos e bons estudos.